Olá, amigos, bem-vindos. Estamos novamente no Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E vocês que caminham comigo no decorrer deste ano, dia após dia, nos textos bíblicos que compõem a leitura diária para o propósito de leitura bíblica anual. Lendo toda a palavra de Deus durante este ano. E também, chegando para esse dia, iniciando o livro do profeta Jeremias e também concluindo a epístola de Paulo aos Filipenses. Então, é um dia especial para todos nós que lemos a Bíblia nesse dia a dia. E agora sobre Jeremias, também Yeremiarro, como se diz em hebraico, ele é também muito elucidativo na história do reino de Judá, e também precisamos para isso nos contextualizar no tempo, na região, nos eventos que vinham acontecendo dentro da história de Israel, o Reino do Sul, de Judá naquele tempo, para quem Jeremias estava também profetizando. Ele foi também um profeta que chegou a ir aos exilados da Síria, e chamando eles de volta, mas não teve êxito. Mas nos primeiros versículos do profeta Jeremias nós vamos entender, para entender toda a sua palavra profética, os temas que Deus lhe inspirava para trazer diante daquela nação, a nação de Judá, e também como que as coisas aconteceram naqueles dias. Portanto, já vai dizer que Jeremias ele era filho de um sumo sacerdote, Uquias, que era do território, morava no território de Benjamim, quer dizer, não muito distante de Jerusalém. Ele conheceu todo o movimento do templo, da cidade, do culto, daquela movimentação religiosa, o povo buscando ao Senhor, como também acompanhou através dos reis, no tempo que ele profetizou, pois ele começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias, Isso corresponde ali aos anos 627 a.C. E também profetizou no tempo do reinado de Jeoaquim, que foi a transição, para o rei Zedequias, que foram os reis da época da invasão babilônica, do exílio de Judá, isso no ano 586, que Jeremias testemunhou em lágrimas. Ele foi, na verdade, o maior lamentador da destruição de Jerusalém, da invasão de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e tanto que ele escreve as palavras proféticas no seu livro, como também Lamentações, Lamentações de Jeremias, também um lamento sobre a destruição do primeiro templo, aquele construído por Salomão, e que foi no dia chamado em hebraico Teshá, que é 9, o número 9, Teshá, Beav, do mês 9 do mês de Av, que é o mês do calendário hebraico, ali entre agosto e setembro, geralmente do nosso calendário gregoriano. Então é interessante, vocês que acompanham, talvez hoje alguém chegando pela primeira vez na nossa transmissão, mas que vão acompanhando, E é aqui que então também se mostra a chamada de Jeremias, revelando para ele ser ele alguém destinado ou predestinado para um serviço, para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor.
né? E mesmo ele, como começou a profetizar em tenra idade, se sentia, né, talvez um tanto limitado, mas o Senhor disse: não te considere, né, tão jovem, não preparado, uma criança, porque o Senhor garantiu estar com ele, né? Nas palavras que ele ia falar, as pessoas haveriam de criticá-lo, né? Às vezes não aceitá-lo, até tentar destruí-lo ou matá-lo, mas o Senhor garantiu que estava com ele. E aqui, quando ele fala, o Senhor Deus com Jeremias, já lhe dá uma visão e pergunta: o que que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. E aí o Senhor disse: viu bem, isso significa que estou vigiando. Então é que no hebraico as palavras amendoeira e a palavra vigiando, né, shaked, amendoeira, e shoked, né, vigiando, então são muito parecidas. Por isso Deus fala com ele, porque na verdade o povo estava nesse momento, né, Deus declara pelo profeta, se distanciando, indo após outros deuses, se pervertendo, né? Não como o rei Josias, da época do Jeremias, que era um rei piedoso, restaurou o culto, o altar, foi algo extraordinário o avivamento na época desse rei, mas os seus filhos, Jeoaquim e o Zedequias, eles então fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aqui então o Senhor expõe eles a deixar de buscar ao Senhor, o Deus que tirou Israel do Egito, né? Ele faz lembrar e agora busca outros deuses. Isso machucava a santidade do Senhor, né? Provocava o Senhor. Agora Deus diz: agora vocês vão enfrentar, né, a fúria, a ira do Senhor, né? E foi forte mesmo, né? Aquilo que Deus executou sobre Israel. Agora busquem os seus deuses inúteis, né? É o que Deus dizia para ele, se encurvando diante desses ídolos. Essa era a palavra, né, direta para o povo de Israel. Bem, agora Paulo escreve as suas últimas palavras aos filipenses, né, dizendo aos irmãos permanecerem firmes no Senhor. Mas ele explora aqui um elogio tão lindo para o povo de Filipos, porque foi eles, dizer, a única igreja que suportou ele, quer dizer, apoiou ele na parte financeira, né? Colaboraram com Paulo na evangelização, suprindo as necessidades dele. Ele disse: eu não estou dizendo isso para que vocês me deem dinheiro, não, agora eu tenho o suficiente, sei viver com bastante ou com pouco, até com nada, né? E o que vocês mandaram por Epafrodito chegou como um cheiro agradável ao Senhor, né? Então eu acho muito lindo o testemunho dessa igreja, né? E a forma como eles honraram o servo do Senhor. Salmo 75, Salmo de Asaf, né? Ele também é aquele salmista que olha para aqueles que se desviam do Senhor, buscam seus próprios caminhos, né? Os orgulhosos, os perversos, e fala que ninguém na terra deve exaltar a si mesmo, né? Então ele é aquele que bate muito nessa tecla para dizer que o Senhor se aproxima dos que são quebrantados. Provérbios 24 vai dizer: não se alegre quando o seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará a sua ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Então, não se importe, faça a sua parte como um justo, temente a Deus, e o Senhor toma conta de todas as coisas. Deus abençoe.